Obstinados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ArtCast, onde trazemos aqui conteúdo para você, empresária do turismo, que quer alavancar os resultados da sua agência de viagens. Eu sou o Marcos Duarte, host do ArtCast. Estou aqui frequentemente trazendo conteúdos, convidados de altíssimo nível para poder compartilhar com vocês ideias, estratégias, o momento do mercado do turismo também, para que você possa se atualizar e aprender aqui com a gente. E hoje, na nossa edição do DuarteCast, eu trago uma convidada, uma obstinada por resultado aqui, Loiva Bertol. Seja muito bem-vinda ao nosso DuarteCast. Loiva Bertol, da agência de viagens aqui, Obstinada. Se apresente, por gentileza, para o nosso público te conhecer. Oi, gente. Primeiro, Marcos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando, compartilhando das dificuldades, das coisas maravilhosas que o turismo tem para nos oferecer. Então, eu sou a Loiva, eu trabalho há 28 anos com turismo, amo. E o Marcos é meu mentor. E você tem o quê? 33 anos. 33 anos. Isso. De vida, mas nem de turismo ainda não. Mas o que eu acho legal é que eu tenho muito a aprender. A gente nunca vai deixar de aprender. Eu sei muito do turismo, mas eu não sei coisas que você está me ensinando. Então, a gente está sempre disposto a aprender. Isso eu acho que é uma grande... É uma coisa muito positiva. E você falou uma coisa, já começou o podcast com assuntos polêmicos, né? Importantes também. É uma coisa que eu vejo, Loiva, que independente do tempo de turismo, quando você começa a ter a sua agência, a querer crescer, entra um ponto muito importante, que é você começar a ser empresária de verdade, né? E isso começa a entrar em habilidades de formação de pessoas, processos bem estruturados. Entre os desafios, nós vamos compartilhar sobre desenvolver pessoas. Porque no começo, cara, você é a pessoa que vai vender, que vai fazer tudo, né? Sim. A Loiva Bertol, como que é o restante? Loiva Viagens Bertol, que criam memórias. que criam memórias. E me conta, como que começou lá 28 anos 28 atrás, anos atrás, a Loiva Bertol, Viagens que criam memórias? Na época não era a Loiva Bertol, Viagens que criam memórias. Eu trabalhei durante 12 anos em uma empresa. Então eu comecei com 22 anos. E aí eu não tinha o turismo lá. Na época era muito o câmbio, casa de câmbio, onde se trocava moeda, dinheiro, era muito visado e eles precisavam de turismo. Então eu fui para desenvolver o turismo e eu não sabia praticamente nada. Eu fui atrás de também, tudo, né? Tudo. E eu me desenvolvi. E cresceu muito o turismo. Aí em 2010 eu acabei precisando sair, me afastei, burnout. Trabalhava demais, eu sempre amei trabalhar. E até agora eu trabalho demais. E agora trabalha mais ainda, né? Mais ainda. Então eu saí e abri a minha agência, que na época o nome fantasia era Pleiades Turismo, constelação de Pleiades. Que bacana, das estrelas. E depois aí mudei para São Paulo. A gente vai detalhar mais, mas rapidamente mudei para São Paulo já há 9 anos. E aí, em 2024, é que eu mudei layout, nome, e aí que virou Loiva Bertol, Viagens que Criam Memórias. Mas é uma trajetória bem grande. São 28 anos de experiência, muita coisa aconteceu. Eu quero trazer alguns pontos aqui para quem está nos acompanhando. Inclusive, você está aí pela primeira vez no DuarteCast, já ativa o sininho aqui para acompanhar todos os DuarteCast com episódios de altíssimo nível, como nós vamos ter aqui hoje. Loiva, me conta uma coisa. Hoje você está muito focada e especializada em grupos, certo? Grupos, expedições. Sim, já há bastante tempo. Como que veio de você essa vontade? E eu falo, não, eu vou focar nisso daqui, eu vou me posicionar como isso. A minha agência ser realmente para grupos. Foi natural. O primeiro grupo que eu fiz foi em 2010. Foram 94 pessoas. Foi pro México. Primeiro grupo, 94 pessoas. Eu tá sou de brincadeira, corajosa. tá de brincadeira não. Eu sou corajosa. 94 pessoas. E aí eram 3 ônibus, foi pro México, foi um grupo específico para buscar arqueologia, pesquisa. Era um grupo de pesquisa e a gente, claro, aproveitou Cancún, All Inclusive, foi maravilhoso. Então foi meu primeiro grupo. Realmente foi muito desafiador. Mas aí eu fiquei um tempo ali maturando, vendo o que eu podia melhorar. E em 2015 eu voltei a fazer grupo. E aí foi um grupo atrás do outro. E foi acontecendo. Como que eu comecei a querer fazer grupos? Eu viajava, eu amo viajar. Eu viajava cada vez mais e eu via os lugares.
Poxa, uma Torre Eiffel me emocionava, um Taj Mahal me emocionava. Eu pensei, poxa, tem tanta gente que tem medo de viajar sozinha. Então eu vou criar grupos e começar a acompanhar. E foi assim que começou. E você, antes disso, você já vendia coisas mais, digamos, passagem aérea, pacotes nacionais? Ou você já foi sempre focada? Porque eu sei muito essa dúvida, Marcos. Você acha que é melhor nichar ou vender de forma geral? Quando você começou a agência, qual foi o seu pensamento? Eu comecei, eu vendo, sempre vendo tudo. Eu tenho dificuldade em nichar, sempre tive. E eu assisti uma palestra de uma pessoa que é um dono de uma agência, ele deve ter uns 70 e poucos anos e ele é muito grande no Brasil. E aí assisti uma palestra e alguém perguntou sobre isso, sobre É muito nichar. comum essa dúvida. E aí o que que ele respondeu? Ele falou: gente, eu trabalho com corporativo. O CEO da empresa viaja comigo no corporativo e ele quer ir para Disney com a família. Como que eu vou dizer não vou vender? E aí Exatamente. eu vou indicar outra agência que talvez não vá fazer o trabalho que ele está acostumado na empresa dessa pessoa que estava falando. Então eu tenho muita dificuldade Eu em acho. nichar. Quando você começa a sua operação, no começo, principalmente, você falar, olha, eu vou nichar, pode ser um tiro no pé no começo. Porque, principalmente quando você não tem uma geração de demanda constante para que você consiga se posicionar ainda. Você não é visto como referência. Se a gente entra hoje no Instagram da Loiva Bertol, Viagens que Criam Memórias, você já percebe que é mais tendencioso para viagens em grupos. Mas ela acabou de falar. Eu ainda vendo viagens, sei lá, para um grupo, para uma família, uma passagem aérea. O que apareceu, eu estou vendendo. Afinal, a gente quer resultado, a gente quer faturamento. Mas, onde eu quero chegar? Então, nesse começo, é importante a gente falar, cara, deixa eu ver onde eu vou me encaixar melhor, o que que Sim, faz sentido para minha realidade, como também que eu vou ter mais facilidade. Você encontrou muita facilidade e também pelo fato de gostar da viagem, né? Pô, eu sim. quero fazer com que outras pessoas tenham memórias como eu estou tendo no Taj Mahal, no Torre Eiffel e por aí vai. Só que a gente não pode falar, agora eu só faço Paris. Cara, pode. E para encontrar esse público? Então, uma das coisas que eu fiz muito no começo é olhar para valores de ticket médio altos. Falei, eu Sim, sou sozinho. Se eu começar a pegar só uma passagem aérea nacional, uma ponte aérea, Loiva, R$ 260, R$ 300, para mim faturar 100 mil, cara, é muito é muito trabalho. trabalho. Então eu sempre fui mirando em tickets mais altos. Para onde? Cara, onde vier. É claro, já tinha conhecimento para onde? Estados Unidos, Europa, um circuito. Então, aos poucos que a minha operação foi crescendo, eu fui deixando equipes Uhum. especializadas para conseguir Sim. atender. Ah, você atende um grupo, você atende Estados Unidos, você atende o aéreo nacional. Para você ir pegar essas pontas, porque foi o que você falou. Esse exemplo desse palestrante aí. Cara, já tenho uma demanda muito alta de grupos, ou no caso de corporativo que você falou, né? Sim. De corporativo. Eu vou declinar um cliente porque eu não atendo um pacote para o Nordeste? Claro. Não, eu vou deixar o meu cliente ter uma experiência em outro lugar? Dependendo, isso não é a melhor estratégia, né? E o que que eu acredito também, Marcos? Eu acredito muito no que faz bem para mim, no que faz bem para a minha empresa, o que que eu gosto. Eu não consigo dizer não para um cliente, mas isso sou eu. Agora, se outra pessoa quer fazer um nicho de cruzeiros, tem um monte de agência que só vende cruzeiros e dá certo e tá tudo bem. Então eu acredito muito nisso, sabe? Eu não vou muito atrás nas tendências do mercado. Não vou. Eu vou atrás do que faz sentido para mim. Você falou algo bem interessante, porque assim, às vezes a pessoa pode cair nessa armadilha, então eu vou fazer tudo. Aí você perde um cliente por tentar oferecer uma experiência que você nem sabe fazer. Então a gente tem que ter a humildade e falar assim, olha, nesse caso aqui eu vou te recomendar um parceiro. Você tá junto nessa passagem de bastão. Olha, você quer ir para qual é o seu último grupo que foi o mais top que você tá Japão e vendo? China Japão agora. e China. Olha, você quer uma experiência assim? Eu tenho uma parceira, uma obstinada, a Loiva Bertol, que vai te ajudar nessa experiência. E tô junto, né? Porque assim, eu tentar abraçar tudo, não tem como. Tem. Marcos, desculpa eu te cortar. Sabe uma coisa que eu não faço? Vistos. Eu não trabalho com vistos. Eu poderia, mas não sei, não gosto, é burocrático, é muito papel, eu não sei, eu não quero isso na minha agência. Outra coisa que eu não quero
curso de inglês, essas high Intercâmbios, school, intercâmbios. intercâmbio. É muito delicado. Isso também eu não faço. São adolescentes, são menores de idade. São adolescentes, A a responsabilidade é família muito maior. fica, tu tem que dar um suporte muito grande. Eu não tenho equipe para isso. Se eu tivesse uma estrutura maior, talvez, mas isso é uma coisa que eu não faço. Então eu não faço tudo. Sim. Mas eu indico. Aí eu indico pessoas que eu realmente confio. Porque assim, você me trouxe um exemplo também, né? Tentar fazer tudo é humanamente impossível, mas você tem uma equipe gigantesca. É difícil às vezes, você até focar naquilo ali, né? Mas, por exemplo, tem agências, até inclusive grandes, que trabalham muito com formatura, tanto ensino médio Sim. quanto ensino fundamental, né? Levar Isso. pro Porto Seguro ali, enfim, Isso. dizem também. Cara, é Bariloche. algo muito rentável, muito interessante. Mas Mas elas só não tem fazem isso. só fazer isso, Elas porque é só uma grande fazem isso. responsabilidade também. Então, assim, a gente tem que entender que nessa busca por tickets médios mais altos, eu tenho que entender, cara, ou talvez um ticket médio mediano, o que faz sentido para mim? O que eu gosto realmente, né? O que eu consigo abraçar que seja complementar. Eu não posso falar, então eu vou trabalhar com o nacional aqui, e ao mesmo tempo eu vou me especializar em lua de mel. Cara, são coisas bem distintas, né? Eu vou falar, sei lá, em lua de mel mais exótica, em destinos exóticos. Então eu tenho que entender onde que é a minha área também, para não tentar tirar para todo lado. Assim, no começo não se especializar, mas também não tentar tirar para todo lado, que pode ser que você não ande em lugar nenhum, É, né? Você tem que tem, entender. o que eu sempre acredito é que a gente nunca vai saber tudo. E se a gente tiver vontade, disposição e realmente não tiver preguiça, a gente consegue fazer o que a gente não sabe bem feito, mas aí tem que ter tempo para te ligar, para te estudar o destino, o que for. E às vezes é muito tempo. Então, tem que fazer o que a gente tá na essência da gente mesmo. Exatamente. Loiva, agora entrando um pouquinho na sua trajetória. Você começou sua agência, você lembra mais ou menos um marco de um faturamento de 500 mil, 1 milhão? Às vezes a gente não tem isso porque as coisas vão acontecendo, né? Olha, o meu maior faturamento assim, eu não sei quanto, porque eu sou terrível nisso. Você Nós pega no meu estamos pé. desenvolvendo. Você pega no meu pé. Eu sou boa na venda, no comercial. Quando chega no financeiro, eu não sei direito as coisas. Mas eu sempre vou fazendo e vai dando certo, mas não pode ser assim, eu entendo. Foi por isso Mas que você buscou ser uma por obstinada. Exatamente. Mas o meu maior faturamento foi, por incrível que pareça, olha só que interessante, Marcos, foi quando eu vim para São Paulo. Que legal. Eu sou do Rio Grande do Sul, abri minha empresa lá. Agora estou trazendo a matriz para cá. Isso é para um próximo Próximo podcast. podcast. Fiquem atentos aqui do Artcast. Isso aí. Tem muita coisa boa. E aí foi quando eu vim para cá. Eu vim para cá em 2017, aí conheci uma paróquia e aí me apresentaram para um padre incrível. Vou falar, Padre Ailton. Ele é da Fraternidade São João Paulo II, ele é muito grande. E a gente nossa, ele é incrível, é uma pessoa realmente incrível. E aí eu fiz o meu primeiro grupo para Terra Santa com ele. Aí eu fiz um grupo por ano. Aí depois veio a pandemia, parou, e aí depois a gente acabou fazendo Polônia, Roma, enfim, e Medjugorje. E esse ano eu fiz, final do ano passado, Turquia com ele. Foi o meu maior faturamento, sem dúvida. Bacana. E você percebe que nessa sua crescente de faturamento, Loiva, as dores foram mudando, por exemplo, em pessoas, sistemas? Você consegue, nessa sua jornada, separar em alguns blocos? Eu gosto muito de fazer isso. Por exemplo, quando eu saí de 100 para 300 mil foi de uma forma, 1 milhão foi de uma estrutura diferente, hoje 2 milhões já é diferente, 2,5 milhões não muda tanto mais. Agora, na Duarte Trails, nossa visão é de 5 milhões por mês. Fizemos um encontro agora 2 semanas atrás de toda a equipe e declaramos a nossa visão. Alcançarmos 5 milhões de faturamento por mês, totalmente possível com a estrutura que nós temos. Agora, é essa escala, mas na minha trajetória, eu vejo que ter essa clareza de cada estágio da minha operação me faz eu entender o próximo passo. Porque às vezes a gente quer assim, eu tô 100 mil, quero 2 milhões por mês. Cara, mas
E as etapas, né? É tipo assim, um carro numa rodovia com neblina. Você não vai chegar 1 quilômetro à frente, você chega aos pouquinhos e vai andando. A mesma Sim. coisa é a nossa trajetória, empreendendo. Você vai aos poucos, você tem um alvo, um objetivo, a sua visão, mas quebra ela em microvisões, em micro targets, micro objetivos para chegar nesse resultado que é a somatória desses esforços, desses resultados, vão chegar no seu alvo maior, né? Então, voltando aqui, você tem consegue visualizar esses blocos na sua operação, no seu desenvolvimento? Consigo. Eu acredito que para ultrapassar 1 milhão, eu tô nessa dificuldade. Já ultrapassei alguns meses, mas tá difícil. Por quê? Tem- Por tem- causa da equipe. Por causa de Vamos equipe. falar desse pilar que é importante. E, ó, inclusive, ó, a Loiva também tem ali, Eu depois você tenho mostra, aqui, ó. ó. Dentro da metodologia EPR, equipe mais processo é igual a resultado, e dominar esses pilares faz com que a gente tenha mais resultados. Amém. E bom, então vamos lá. Então, entendendo que 1 milhão tem alguns desafios, mas vamos um pouco antes. Quando você começou, era sozinha, Era né? sozinha. Você lembra da sua primeira contratação e por que você trouxe essa contratação? A primeira contratação foi um financeiro, porque eu realmente nunca fui dos Primeira contratação números. financeira, que Nunca fui massa. dos números. Eu sou de comercial. Aí a segunda foi uma pessoa que tá comigo até hoje. E é de que área? Ela é corporativa. Ela tá mais agora no corporativo, porque o corporativo ele dá muito trabalho, né, no dia a dia. Tu tem que estar ali Muita demanda. sentada Tá. trabalhando dia a dia. E eu não consigo ficar o dia inteiro, a gente tá sempre ou em reunião, ou alguma coisa, ou demorando muito com clientes para fechar grupos. Então essa moça tá comigo até hoje, a Mari. Que atende muito bem o corporativo, e aí eu fui tentando mais pessoas para vendas. Olha que interessante. Eu falo que sucesso deixa pistas, né? Na minha trajetória, quando eu comecei a ultrapassar 100, 150 mil, eu tinha muito claro assim, Loiva, cara, o que me tira das vendas eu preciso delegar. Porque eu sou bom em venda. Normalmente, aquele que é o que cria a sua agência, ele é bom em vendas, ele tem a sede por resultado, e ele tem a coragem também para ser um empreendedor. Porque não é somente ser um bom vendedor que quer dizer que, consequentemente, você vai ser um empresário. Não é isso. Então, são duas combinações ali. Mas eu tinha essa clareza para mim. Se eu estou vendendo, só que tem coisas que me tiram das vendas, como o financeiro, você falou, pós-vendas, isso eu vou delegar. Eu quero mais resultado, então eu não posso sair da... E você também fez isso. Isso. Você falou assim, olha, eu não gosto de número, também não gosto. Sou muito executor e comunicador, então eu quero estar nas vendas onde eu sou bom. Isso é uma coisa que eu falo muito. Não trate pessoas diferentes de forma igual. Não adianta a Loiva querer, lá quando ela começou, o financeiro em vendas. Não ia dar certo. Ela identificou que ela não era boa em financeiro e falou, deixa eu delegar isso aqui. Olha, isso aqui eu não faço mais. E você foi para onde? Mais ainda para as vendas. Mais para vendas. E o resultado começou a aumentar até que, possivelmente, precisava de mais alguém. Aí veio a Mari. Aí vem a Mari. Que a Mari trabalha aí ela acabou ficando só hoje no corporativo. E ela tá há quanto tempo com você? Ela tá desde 2020, 6 anos. 6 anos, 6 anos. E eu trabalhei sozinha de 98 até 2010 nessa empresa lá do Sul, e depois de 2010 eu trabalhei até 2020 sozinha. Caraca. E essa Mari, hoje você é uma mentorada nossa, é uma bichinada, você tem mais conhecimento sobre o processo de onboarding, treinamentos, como desenvolver um colaborador, mas me conta, como que foi a Mari no começo? Olha a Mari, eu tenho que... ninguém vai saber nunca o telefone dela. A Mari é boa. Mas A Mari é uma mini como que foi o loiva. processo de treinamento dela? A Mari foi tranquila. Porque a Mari, ela é obstinada. Ela quer crescer. Ela é uma ela- intraempreendedora. Ela não quer ter a empresa dela. Porque ela já tem 60 anos. Ela não quer, mas ela cresceu muito comigo. Ela ganhou muito dinheiro, ganha muito dinheiro. Então, ela quer reformar o apartamento, ela quer, sei lá, reformar coisa. Quer crescer junto com a Loiva, né? Uma coisa que eu já divulguei para Duarte Travels é que em breve nós vamos ter nosso programa de partnership. São pessoas como a Mari que são intraempreendedoras que querem crescer com a empresa para ter um pedaço, uma fatia realmente da sua empresa. Por quê? Loiva, como seria a Loiva Bertol sem
a Mari? Seria delicado. Ser delicado. E tem uma pessoa que veste camisa e está junto, merece fazer parte do quadro societário. É claro, vários critérios, vários níveis de alçada, um nível de gestão também muito forte para a gente trazer isso. Mas é uma coisa que a gente vai, opa, quero você mais próximo de mim, quero você crescendo mais comigo, né? Mas fez a pergunta de como que foi o treinamento da Mari, porque eu lembro do meu primeiro vendedor. Eu cheguei e falei assim, ó, tem uns vídeos aqui, você assiste, acabando, bora pro atendimento. Foi mais ou menos assim. E hoje, quando chega um novo colaborador, é um processo de onboarding em 15 dias. Primeiro dia é só para falar da cultura da Duarte. Como hoje você faz? Estive lá na sua operação para te mostrar isso. Então, é muito diferente. Só que aí as pessoas, talvez você que esteja nos ouvindo aqui, nossa, tá vendo? Eu não cresço por causa disso, porque eu não tenho um processo de onboarding, porque eu não tenho uma Mari. Primeiro você começa, primeiro você cresce e depois organiza. Primeiro você começa a fazer o feijão com arroz bem feito, para depois querer implementar um onboard, um CRM. CRM, Loiva, quando você implementou um CRM? Depois que eu fiz a mentoria com você, que eu fechei a mentoria. 27 anos sem um CRM. 27 anos sem um CRM. Sem o CRM. E cresci. E crescendo. Só que o CRM é Organiza maravilhoso. Bem mais, organiza, mas ele não é milagroso. Com certeza. É o feijão com arroz bem feito. Vamos falar então dessa parte comercial. Temos aí mais uns 15 minutinhos. Eu ouço muito isso, Loiva. Eu tô nos 80 mil de vendas, 50 mil. Eu preciso de um CRM. O CRM vai me salvar. As pessoas tentam encontrar uma justificativa pela falta de resultado numa coisa que ela não tem. Só que ela não foca no que ela tem, cara. Você tem uma geração de demanda, chega leads para você, só que você não converte. Faz o feijão com arroz bem, faz um bom atendimento, entende um processo comercial. A Loiva já chegou a bater mais de 1 milhão de faturamento sem CRM. É o melhor? Cara, não é. Hoje a estrutura está muito mais organizada, ela tem clareza do que está acontecendo e a tendência agora é o quê? É potencializar cada vez mais. Como que foi para você essa transição de com e sem CRM? Sem para com CRM? Marcos, foi natural. Eu acho que não existe assim aquela, porque foi uma coisa natural. A gente passou a usar o CRM, tá tudo mais organizado, tá tudo ali, todos os orçamentos, as conversas, tá tudo organizado. Mas eu acho que a gente, é isso que você acabou de falar, a gente acha, não, agora eu vou colocar o CRM, minha vida vai virar uma mil Vou vender maravilha. Muito agora. Não, a gente vai ter que atender, a gente vai ter que fazer orçamento, a gente vai ter que ir atrás do cliente, vai ter que ir atrás do lead, é tudo igual, só que mais organizado. A gente passa a ter clareza de onde eu perco o lead, né? Porque eu falo que o CRM, seja qual for que você vai usar, ele tem que te dar uma clareza de quantos leads que chegam, qual a sua taxa de perda que você tem em cada etapa, onde que, por exemplo, esqueci o nome da Mari? Da Mari, porventura, ela demora mais para responder, onde ela perde venda. Quando que o meu lead ele começa a me responder mais? É no 5º, 6º, 7º ponto de contato. CRM é para isso. Que você começa a chegar num nível de estrutura que você precisa desses dados para escalar. Né? Exatamente. Falando em processo comercial, consequentemente vem a contratação. Porque uma vez que você começa a atingir resultados como a Loiva tem, você precisa do quê? De mais? Pessoas. E pessoas é um desafio. A Loiva quer falar... Pessoas não quero... Vou tomar água. Vou tomar, respira. Aprendi que quando eu não falo, tem que tomar. Bora, obstinados aí. Eu tomo uma água aqui pra entrar nesse assunto que é complicado, mas traz resultado. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o melhor resultado que eu tive em contratação? Por incrível que pareça. Qual? Com os estágios. Que você também que sugeriu na mentoria. Eu tenho um amor por essa fase de quando alguém tá crescendo, né, de fato. Por quê? Uma das estratégias que nós utilizamos aqui no crescimento da agência é usar os estagiários. Que existem várias formas para poder performar, não é só contratar o estagiário, não. Mas eu fui um estagiário na minha jornada profissional. Eu lembro que você contou. Eu trabalhei na Petrobras. Gente, para quem é a primeira vez aqui, eu era químico industrial, trabalhava em laboratório com vidraria, né? Enfim, trabalhava com óleo lubrificante. Não falava, era só eu e a vidraria. Então, onde eu tava? Tá, eu comecei na Petronas, nessa multinacional, lá em Belo Horizonte, em Contagem ali, e comecei como estagiário. E tinha um programa muito forte de estágio lá,
onde as pessoas eram efetivadas. Eu fui efetivado. Eu dava sangue pelo negócio. Sempre fui de trabalhar. Capricorniano e noiva. Então, quando eu falei, cara, estágio é uma possibilidade do quê? Do outro lado tem uma pessoa que quer o quê? Que quer crescer. E do outro lado tem a empresa que quer também pessoas que querem crescer. Então, ou seja, tem um match perfeito. E na minha jornada na Duarte, eu tive uma pessoa no estágio que nós encerramos com aquilo, não fez sentido, porque ela estava num momento muito diferente. Ela estava muito focada em prova, TCC, ela era uma mentalidade muito mais educacional do que empresarial. Mas todos os estagiários que nós temos, nós efetivamos. A minha líder operacional, a Laura, inclusive ela já esteve aqui no podcast, o segundo episódio aqui do Duarte é com ela, entrou como estagiária, hoje é líder de operações e está aí buscando para ser nossa supervisora. Que legal. Eu tô apaixonada pelo menino que começou no estágio em janeiro, a gente já efetivou ele. Caraca, já efetivou? Já, eu nem esperei, o menino aqui, ó. Dando A sangue. gente tá emitindo aquele grupo que eu comentei contigo. Com ele? Com ele, é ele que tá emitindo. Caraca, e dando sangue, né? Dando sangue, ficando primeiro dia até as 11 da noite, segundo dia até as 22, claro que eu tô ali junto, né, respondendo as dúvidas, mas ele tá. É o que eu falo, né? Independente da sua capacidade técnica, da pessoa que você entrevista, tempo de experiência, se tem ou não, tem uma coisa que sim, é o mais importante em contratação. É a vontade de fazer acontecer, a vontade de querer. Porque se eu falo o seguinte, eu posso te ensinar como que você emite uma passagem, emite um grupo, como que você vende, isso é muito fácil. É muito fácil fazer uma pessoa que acabou de entrar vender 100 mil, 150 mil de vendas na minha agência. Mas eu não consigo ensinar ela a ter vontade, a querer fazer acontecer. Não é isso, cara? Aí a gente já contratou ele, já pegou outra menina, tô amando ela também, primeira Estagiária semana, também? estagiária, provavelmente vai pro mesmo caminho e já vou ver outros estagiários. Agora eu quero os estagiários. E o que é legal é que você vai criando um plano de carreira para ele, né? Ele já subiu de carreira. E aí você vai usando, nesse pilar de equipe, a formação de uma boa equipe, estruturando a sua operação, mostrando a possibilidade. Qual o nome dele? Igor. Igor, olha, você começou como estagiário, agora você é um consultor, um júnior, com várias categorias, como eu já te mostrei. Para você crescer comigo, são esses estágios. E a pessoa veste a camisa. Veste. Cara, a primeira oportunidade de emprego dela, tá ainda na faculdade? Tá ainda na faculdade, tá finalizando, tá feliz. Ele possivelmente já tem ali uma certa satisfação por, cara, nem formei e já estou empregada. E ele tem um projeto de guia de turismo em São Roque, dos vinhos, e mais tarde eu já falei com ele. A gente tem grupos para ele acompanhar. Que bacana. Então, eu tô muito feliz com ele, com o Igor, um beijo, com os estagiários, assim, tô bem feliz. Bom. E por outro lado, o que você teve de desafios em contratações de pessoas que não eram estagiárias? Olha, é isso que as pessoas falam, é muito real, das pessoas virem já com as suas Vícios, manias, né? Com seus vícios, as pessoas um pouco mais velhas achando que não precisa mais trabalhar tanto, já trabalharam, já querem ter uma remuneração muito alta, mas também não trabalhar tanto, enfim. Mas eu tô com uma surpresa muito boa. Eu contratei semana passada uma menina, uma 54 anos, a Sheila. Beijo, Sheila. Tô super animada com ela. Que ela aqui, ó, sangue nos olhos. Bacana. Ela tá com os desafios um pouco de desafio da tecnologia, mas ela tá indo atrás, ela vai, ela quer. Ela quer. Isso é o mais importante. Ela quer. Hoje, só para atualizar, nessas novas contratações, quantas pessoas na Loiva Bertol? Hoje tem 8. 8, legal. E olha que interessante, o que eu vejo nessa formação, nessa contratação? Nós temos um desafio, principalmente com as pessoas mais novas, na qual o acesso à informação, à tecnologia, o Instagram, ser um influenciador, muitas das vezes já te dá um retorno que salários mais baixos já não faz sentido. De casa a pessoa vira um TikToker, ou ela vira um influenciador, ou então pode trabalhar com IA, por exemplo, e então você tem esse desafio. Por outro lado, tem uma fatia do mercado de trabalho, dessa mão de obra, que está sedenta para uma empresa que ela possa crescer e seja valorizada. Só que, no turismo principalmente, a maioria das agências não conseguem criar um ambiente agradável e de crescimento para essa mão de obra que quer crescer. Então, quando a gente fala de pilar de equipe, lembra que a gente fala muito sobre cultura,
É como na Duarte House, por exemplo, nós fizemos há 2 semanas atrás, como eu mencionei no início, o nosso grande evento de cultura. São 3 eventos por ano. Nesse que foi agora início de março, final de março, nós investimos R$ 70 mil em toda a estrutura. A minha equipe é toda online, né? Eu tenho pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Joinville. Trouxemos todo mundo para São Paulo para investir em cultura. Quando eu tenho pessoas que estão juntas nessa cola social baseada em valores, num propósito juntos, deixa de ser somente salário. Porque de verdade, eu não consigo brigar com salários altos. Não. Ah, eu pagar R$ 5 mil, não dá, né? Então a gente entra o quê? Em ambiente agradável, em uma possibilidade de crescimento como nós temos, bons ganhos, mediante resultado. Mediante Resultado. resultado. Aí entra o ponto que você falou. Ah, tem pessoas que do turismo, que tem 40, 50 anos, querem grandes salários. Por quê? Porque no passado ela ganhava bem e tem, por exemplo, 20 anos de turismo. Me desculpa, sucesso passado é um grande sucesso futuro. Você precisa performar. Se você tem uma bagagem, provavelmente você vai performar mais rápido. Concorda comigo? Concordo. Mas isso não é a garantia que você vai ter o resultado. Então eu falo muito isso, cara, tudo bem. Mas entra aqui e prova o seu valor. Se você tem tudo isso, você vai chegar e tendo resultado. Né? Teve quando logo que a gente fez contratou a mentoria que você foi na minha operação, eu tava para entrevistar uma pessoa também que ganhava super bem no mercado e aí você falou, Loiva, não faz uma proposta alta, faz uma proposta que você vai conseguir pagar sob resultado de comissão. E ele nem me deu a resposta, pessoa. Por quê? Porque é daquelas pessoas que não quer ter um salário grande, mas não quer atrás. Eu vejo muito. Eu falo assim, cara, não tem como um vendedor principalmente ficar preso a fixo. Se o cara fala, mas eu quero um fixo mais alto. Eu falo, nem quero então. Porque pra mim, vendas, o que faz salário é comissão. Contratamos recentemente uma pessoa muito especializada em exóticos, o Álvaro. E durante todo o processo seletivo, tinha 4 candidatos para uma vaga, inclusive é para o nosso escritório presencial em São Paulo, você tem que ir lá nos conhecer. Ele tava um pouco assim, mas o fixo, assim, eu tô acostumado com o fixo maior pelo meu nível de experiência. Conversei com ele, mostrei a estrutura que nós temos, mostrei um pouco também dos resultados dos meus vendedores. Falei, olha, tudo bem, você está acostumado com um fixo mais alto nessas agências que você já trabalhou, mas qual foi o teto que você ganhou vendendo isso daqui? Ah, foi tanto. Falei, olha, aqui você ganha tanto. Ele, nossa, mas tudo isso? Falei, sim, aqui você tem esse potencial, aqui é resultado, é parceria. Ele entrou apostando e investindo dentro da Duarte Travels. E é isso que a gente quer. Pessoas que queiram crescer com a gente. Que nem essa Mari, que nem esse estagiário que entrou, Igor, né? Igor. Que tá crescendo com você. São as pessoas que vão valorizar e vestir a camisa. Então, isso é uma coisa que eu já recebi muito. Não sei se você já pensou isso no começo, né? Como que eu vou contratar alguém se eu não tenho estrutura ainda suficiente para oferecer um notebook, uma camisa? A minha primeira contratação, Dominique, sabe o que ela ganhou? Um chip de celular. Eu falei, você tá contratada, vai lá ela teve que ir na banca, na época era banca, compra o seu chip que eu te faço o reembolso e bora pra cima. E eu vendi a ideia pra ela. Eu falei, aqui é do Astral, estamos assim, sensados, não temos nada. E ela tá aqui até hoje comigo. Legal. 5 anos. Já ela é a nossa anciã, então quando tudo era mato. Hoje um novo colaborador, ele ganha celular, ele ganha um notebook, ele ganha camisa, mochila, todo um welcome kit pra ele. Mas o que? Primeiro você cresce e depois organiza. Então não caia nessa, até um conselho que a gente pode dar pra eles, né? Sim. Não caia nessa armadilha de pensar que, eu preciso ter tudo do melhor pra começar a crescer. Não. Primeiro você cresce e depois organiza. Com certeza. Primeiro você cresce, trabalha final de semana, trabalha esse final de semana, que era final de semana de Páscoa, eu trabalhei o final de semana inteiro, mas eu fechei uma família de 10 pessoas para um cruzeiro no Natal. Caraca. Mas eu fiz reunião na sexta com eles, no final de tarde, que era sexta-feira santa, fiz reunião na sábado de noite, fiquei com eles no telefone, domingo a gente fechou. Você vê. O resultado vem, né? Acho que o pior é quando você trabalha muito e não tem resultado, que é mais de 80% do mercado do turismo. A pessoa trabalha e não tem resultado. Aí falta método, falta estratégia de vendas, falta clareza de um processo comercial. E organização. E organização. E saber que o feijão com arroz bem feito leva ao resultado. Não existe mágica, não existe... E a sua mentoria é assim, né? Marcos, você tem um conhecimento me trouxe um conhecimento que eu não tinha. Clareza, né? Clareza de processos, de tanta coisa. Mas eu precisei desenhar a minha cultura.
Você disse que eu precisava. Não é você que vai desenhar a minha cultura da minha empresa. Não tem nem como, né? É o seu DNA. É o DNA empresarial. Né? Então você sim mostra o caminho pra gente. Mas a gente, você não vai caminhar com a gente. Você não vai levar a gente no colo. Exato. Eu que tenho, é a minha empresa. Exato. É isso aí. Loiva, estamos chegando ao final do nosso Duarte Cast. Eu queria que você deixasse talvez uma frase, um aprendizado de toda a sua jornada, de forma bem resumida, 30 segundos aqui, para poder contribuir com os obstinados que estão nos assistindo, que possam crescer, ter mais lucro, mais liberdade e menos caos na operação de viagens deles. O meu recado é: trabalhe, faça direitinho. Você tem que trabalhar muito no começo, depois você vai largando aos poucos, contrata um financeiro se você não é bom, como eu fiz, vai fazendo devagarinho e não para no meio do caminho, não desiste, porque todas as pessoas que não chegaram ao final é porque elas desistiram. Quem não desiste, chega no final. E chega no final com muito sucesso, com liberdade, com escolhas e com... Mais ainda, prosperidade, sem a operação depender 100% dela, né? Isso é o mais importante. Gente, se gostaram, o Instagram, qual que é? Loiva Bertol. Loiva Bertol, é isso aí. Sigam a Loiva. Deixe também o seu comentário do que achou desse podcast. Espero que tenham gostado bastante. Loiva, foi um prazer te receber aqui. Prazer que você possa ir mais obrigada. Vezes. Vai ter depois o segundo episódio contando a nova fase da Loiva Bertol. De toda essa operação dela, tá? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e se liga no nosso próximo Duarte Cast. É um prazer ter você. Aqui é um podcast de obstinados. Aqui eu ensino o que eu vivo e vivo o que eu ensino. Realmente, não é teoria, é o que eu faço na minha operação diariamente. Sou CEO da Duarte Travels, mais de 2,5 milhões por mês na Duarte. E assim, só o começo de toda a nossa trajetória. Então, bora pra cima, obstinados? Até a próxima!